já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luz Costa. Lembrando as meninas de 17 para 18 anos até os 25 anos que as inscrições para o Miss Teresópolis Oficial 2020 já estão abertas no Estúdio de Beleza Jorge Costa, na Rua Muqui número 9, de terça a sábado, das 9 às 18h30. Então, se você quer fazer sua inscrição e participar desse belo evento que consagra 13 anos de sucesso, o próximo concurso vai ser completa 13 anos e, na verdade, traz sempre a mídia positiva para a nossa cidade, levando a beleza da mulher teresopolitana para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. Então, se você quer participar, de ter uma carreira de modelo, ser reconhecida como a Tainá está sendo reconhecida hoje, como a nossa Miss Teresópolis, mais uma esperança de um tetracampeonato para a nossa cidade, o caminho é fazer sua inscrição no Miss Teresópolis. Estúdio de Beleza Jorge Costa, Rua Muqui número 9, de terça a sábado, das 9 às 18h30. Bem, gente, como eu disse para vocês, no segundo bloco eu estarei recebendo a doutora Adriana Magalhães para falar sobre a questão psicológica, sobre essa questão política, que foi completamente diferente de tudo que nós já vivenciamos. Muitas amizades desfeitas, até mesmo pelos radicalismos do nosso presidente eleito, muita gente acreditando que essa é a única forma de mudar, para acabar com a corrupção, com tudo isso que foi prometido e que foi dito. A Prema é uma cientista, além de fazer visão sistêmica e outros trabalhos com cosmos, etc., ela é uma cientista. E ela viaja o mundo inteiro, ela entende tudo isso. E esse assunto que eu ia abordar com a doutora Adriana, eu vou abordar com ela. A gente estava aqui antes dos comerciais, durante os comerciais, enquanto vocês estavam assistindo os comerciais, a gente estava conversando e a gente vai abordar justamente esse momento político do nosso país, que aconteceu no domingo, e vamos ver como é que o astral está falando para a gente, o que vai acontecer de fato nesse nosso Brasil, o que a gente pode ou não esperar do novo presidente. Prema, como a gente estava conversando, essa foi uma eleição totalmente diferente de tudo que já aconteceu. Muitas amizades foram desfeitas porque existiam candidatos extremamente opostos. Uns extremamente calmos, outros muito agitados demais, outros meio termo, o PT que a gente não quer mais e o Bolsonaro que veio aí como uma válvula para a gente tentar mudar esse país. Como é que é a sua visão política em relação a tudo que você vem estudando e vem visualizando numa possível mudança para um país melhor? Realmente foi uma eleição muito conturbada mesmo, energeticamente falando, né? As pessoas ficaram muito fora do seu equilíbrio comum, né? Uhum. Houve muito extremo, as pessoas ficaram muito extremadas. Exatamente, né? Muito extremadas. Bem, de acordo com a visão sistêmica, a gente tem que primeiro olhar para trás. Então, a gente olha para nós, Brasil, hoje. Né? É assim que funciona a visão sistêmica. Vamos olhar para o Brasil hoje. Quem é o Brasil de hoje? Como está? Por que as pessoas estão tão assustadas? Por que elas votaram em massa desse cidadão que promete ser o salvador da pátria? Porque as pessoas, lá atrás, no início, quando o Brasil ainda não era Brasil, ainda era império, né? Não tinha democracia, como que foi, né? Os primeiros chegaram os primeiros holandeses, mas que chegou mesmo assim com chave de ouro e botou a bandeira foi os portugueses. Os portugueses. Aí os portugueses chegaram e aí eles caíram lá na Bahia e viram os índios. As primeiras pessoas que eles viram foram os índios. Índios muito alegres e contentes, algumas tribos e outros mais selvagens, mais guerreiros. Então, eles tentaram fazer uma comunicação e se entenderam com os índios, e os índios se mostraram cooperativos com eles. E fizeram cooperação de todas as formas, inclusive cooperações emocionais e amorosas. Uhum. Mas havia necessidade de colonizar aquele país. Quem viria para cá, para o novo mundo, assim de graça, né? Que se ofereceria, que não se tinha muito a oferecer, lembrando que Portugal estava com os cofres públicos totalmente arrasados, tinha falido. Então, foi a união dos Orleans e Bragança com as caravelas que trouxeram os navegadores até aqui. Foi patrocinado pela Inglaterra, todo esse trabalho. Então, Portugal estava falido, então havia necessidade de se fazer então um casamento interessante, que era o que se fazia na época, continua se fazendo até hoje. É verdade. Tudo é sistêmico até hoje. Então, os Orleans e Bragança se uniram e vieram para o Brasil e começou, então, o Império Brasileiro. Mas como trazer essas pessoas, né? Saíram da Bahia e vieram para o Rio de Janeiro, através do nosso litoral maravilhoso. Como fazê-lo? Que tipo de recompensa?
não havia dinheiro para ser doado, para as pessoas virem para o Novo Mundo, colonizar o Novo Mundo. Então, Portugal teve uma ideia brilhante. Por que não abrir as prisões, né, os calabouços? As pessoas sentenciadas por roubo, não por assassinato, mas por roubo, por coisas menos pesadas do que um assassinato. Pequenos delitos. Pequenos delitos, e que era a maioria absoluta, né? Porque nós estamos falando do início da colonização, gente. Sim. Então, imagina como é que estava a Europa, estava falida. As pessoas estavam roubando muito para poder se alimentar e roubando muito para poder ter as coisas. Então, estava um caos social rolando por lá. Então, abriram as prisões, abriram as masmorras, encheram os navios e disseram para cá. Então, nós fomos colonizados pelos os sentenciados, que estavam presos, né? Os que estavam penitentes. Os sentenciados vieram para cá e eles ganharam terras e algum dinheiro para colonizar o Brasil. Aí iniciou o problema. Então alguém que estava sendo penalizado ganhou um prêmio para colonizar um lugar. Então, ali começou o sistema do Brasil corrupto, porque essas pessoas, uma corrupção. Sim. Então, você, em vez de ser penalizado, você é agraciado com um título, Exatamente, com uma terra e com algum dinheiro. Então, aí vocês podem imaginar o que gerou isso energeticamente a nível quântico, foi gerando essa ideia de que eu faço as coisas erradas e ainda sou agraciado com alguma coisa. Eu sou recompensado pelos meus delitos. Olha que interessante. É. Então, isso vem vindo daí, e depois veio todo o processo. Dom João abandonou o Brasil, deixou o Dom Pedro aqui, a Deus dará, e os Orleans e Bragança continuaram bancando toda essa brincadeira, mas chegou um ponto também que não dava mais, o Brasil pediu a independência, com a ajuda de quem? Dessas pessoas, que já estavam agora com dinheiro, fez as Seis Marias, as Seis Marias existiram, dividiram as terras, né? As Seis Marias são aqueles pedacinhos de terras divididos. E deram para quem essas terras? Para essas pessoas que estavam ali fazendo isso, que ganharam título de nobreza, que eles estavam ex-penitenciários que ganharam título de nobreza. Então, olha só a situação. É bem parecida, né? Não é? Não mudou muito. Então, olhando para trás, a gente está vendo o quê? Que está perpetuando essas condições lamentáveis, onde o errado vira o certo porque ele é recompensado por ser errado. Sim. Então, esse casamento... E não é punido, né? E não é punido. Nunca foi punido. Ele foi Exatamente, sempre recompensado. E esse casamento Brasil, Portugal e África, que os portugueses faziam também o comércio ilegal de escravos, que era uma vergonha, e o mundo inteiro já tinha repudiado isso, mas o Brasil permaneceu a fazer isso, essa vergonha. Ele foi o último. Então, o homem sendo negociado como mercadoria. Olha só, hoje o homem é negociado como mercadoria. No Senado até acontece isso todos os dias. É verdade. As malas de dinheiro nunca pararam. Então, assim, isso está perpetuando essa visão sistêmica, que só é possível se a gente começar a pedir, em nosso próprio nome, em nome de todos os nossos antepassados, nossos ancestrais, o perdão incondicional para tudo isso. Pedir ao universo, ao cosmos, a Deus, enfim, como vocês queiram chamar. Que não muda nada, que é o mesmo ser que criou todas as coisas. Então, essa questão ficou tão entranhada na psique humana, que foi passando de gerações, 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 gerações. Eu não cumpro o meu dever, eu dou um jeito para conseguir as coisas do meu jeito, eu sou recompensado, não sou punido, e talvez, quem sabe, até agraciado com um título. Exatamente. Quem sabe até eu chego a senador, quem sabe eu chego a presidente. Verdade. Não é? A gente não está vendo aí o Alexandre Frota foi eleito? Exatamente. Depois de tudo que nós vimos de escândalos sexuais, enfim, tudo isso aí que mostrou um caráter até fraco, e ele agora está na política junto ao lado de Bolsonaro. Exatamente. Então, isso aí, se a gente for levantar a ficha desse povo, vai encontrar isso ipsiliter, ou seja, desde lá de trás, essas famílias estão perpetuando essa situação nefasta no Brasil. Então, o brasileiro sofrendo tanto, desesperado, pedindo uma solução, pedindo intervenção até divina, né, para essa situação. Ele votou nesse candidato porque, na minha visão sistêmica que eu tive na época, porque estava nos dias da eleição, eu abri o sistema do Brasil, porque a gente pode abrir o sistema não só de pessoas. Sim. A gente pode abrir o sistema de uma firma que não está dando certo, de uma empresa, né, de um serviço que está sendo prestado, que não está sendo prestado, de uma cooperativa. A gente pode abrir o sistema de um país, de uma cidade. Eu já abri o sistema de Teresópolis várias vezes.
que é incrível, que explica todinha Teresópolis, o sistema de Teresópolis. A chegada do Jorge March, depois dos Clausen, etc. Enfim. Então, o que o brasileiro entrou em pânico total, ele sabia que ele não queria mais aquele PT, ele não sabia o que ele queria, ele sabia que ele não queria aquilo ali. Exatamente. Então, ele voltou no candidato que era o salvador da pátria, que vinha representando essa bandeira. Eu tive a visão sistêmica de que esse câncer social só tinha que ser curado de alguma forma. E o brasileiro acreditou que o remédio amargo era o Bolsonaro. E qual é a solução? Qual é a visão que você tem em relação a essa eleição e o que vai acontecer no país daqui para frente com o Bolsonaro à frente da presidência da República? Bem, eu abri o sistema, não só eu, mas vários terapeutas que trabalham nessa linhagem de visão sistêmica quântica, né, que é a constelação familiar. Isso não é previsão, gente. Isso, na verdade, é estudo, tá? Isso é estudo. Não tem nada a ver com previsão, não tem nada a ver com nada disso. disso. Com astrologia, com nada. É simplesmente a visão sistêmica. É ciência. É ciência histórica, que tem que olhar para trás para poder trazer lá de trás para frente. Uma ciência histórica. Você vai resgatar, um resgate de toda a energia dos antepassados. O que nós podemos ver é que o Bolsonaro não vai poder cumprir essas promessas. São promessas não cumpridas. Mais uma vez. Meu Deus. Então, não precisa nem ficar alarmado que vai ser tomado de gente com armado, não vai acontecer isso. Que vai ser tomado de armas em todas as casas, não vai acontecer isso. Porque são promessas vãs que não vão ser cumpridas. Ele vai fazer um governo razoável para ruim, não conseguindo levar para frente suas demandas, impedido é a palavra correta. Sim. Ele vai ser impedido porque ele está ligado com o sistema da violência. Ele é um militar. Ex-militar, né? Que teve, inclusive, uma carreira reprovável, enfim. E ele vai tentar forçar uma situação que não vai ser realizada. Então, o Brasil vai ficar 4 anos aí no banho-maria. Ou seja, o que a gente pode esperar em relação a tudo que foi prometido? A questão da segurança no estado do Rio de Janeiro, principalmente, porque do jeito que está não dá. E ele prometeu muita coisa, até porque ele mora no Rio de Janeiro. Ele fez promessas de campanha, não com a questão das armas, vamos deixar isso de lado, mas vamos falar sobre a questão da corrupção em si, da qual ele combateu durante todo o tempo da sua campanha, de exterminar com a corrupção. Isso tudo não vai acontecer, Prema? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Ele ganhou e não vai conseguir. Porque, por ser sistêmico, ele vai perpetuar o sistema das promessas que não são cumpridas. E, por ser sistêmico, ele vai perpetuar essa questão de a gente vai partir para o armamento bélico. O Brasil nunca teve armamento bélico. Desde as colonizações. Nunca teve. O Brasil foi financiado pela Inglaterra para poder ser colonizado. Quem vai financiar o armamento bélico do Brasil? Que loucura. Então a gente não pode acreditar que a corrupção vai ser exterminada? Não vai ser exterminada e vai aparecer corrupção, ainda mais corrupção, ainda mais corrupção. Ou seja, nós brasileiros vamos nos decepcionar com o futuro presidente? Sim, vamos se decepcionar, sim. As pessoas que acreditaram nessa quimioterapia para esse câncer social vão chegar à conclusão que era melhor ter tido um tratamento alternativo. E qual seria esse? O tratamento alternativo seria cada pessoa assumir a responsabilidade pelo Brasil e não querer jogar tudo nas costas de um indivíduo que ele vai ser o salvador da pátria. Porque a corrupção começa dentro da nossa própria casa. Eu falo isso muito para os pais. Eu trabalho muito com crianças, com adolescentes, com drogadição, pessoas que são viciadas em drogas, né? Questões familiares de... adolescente que fuma maconha, enfim, que usam todo tipo de droga. Aqui em Teresópolis está uma coisa horrível isso também. Chegou a esse ponto já. Chegou já. Então, meu filho, como é que pode? Nós somos tão maravilhosos, somos evangélicos, somos católicos, a gente reza, a gente vai na missa, a gente faz tudo como Deus mandou e meu filho caiu para isso. Como é que ele começou a se adulterar dessa forma? Daquele momento que você fala assim, ó, se você comer tudo, você vai ganhar balinha. Você começou a criar corrupção dentro da sua casa. Porque comer tudo é o dever dele, é o que ele precisa fazer para manter o corpo dele são. Exato. Ele não tem que ser gratificado por ele comer tudo. Ele tem que comer tudo porque é bom para ele não ir para o médico,
para ele não sofrer, não fazer os pais dele sofrerem com a doença dele. É o dever dele comer tudo. Mas aí começa desde pequenininho. Se você fizer isso, papai te dá o tal brinquedinho. Se você fizer aquilo, mamãe te dá biscoitinho. Você condiciona o ser da mais tenra infância a cumprir o dever dele, não pelo dever, para ter uma recompensa adulterada, ou seja, ele está adulterando a mente do indivíduo desde a mais tenra infância. Ou seja, desde que a gente nasce, a gente é mal criado, né? Mal criado. Usar a palavra exata. Porque a gente toma lá da cá. Você faz isso, que na verdade é importante para a sua vida, mas você é recompensado. Então, aí entra essa questão. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente finalizar o bloco, que eu tenho que mostrar ainda algumas fotos, a gente já está no final. Se o povo brasileiro tivesse escolhido o Haddad em vez do Bolsonaro, teria alguma chance de mudança ou seria ainda pior ainda? Essa é uma pergunta muito profunda, porque a gente está lidando agora com o imponderável, fazendo uma pergunta de como seria. Sim. Né? E eu vou responder com a mesma clareza que eu estou tentando aqui passar para vocês humildemente. É uma questão sistêmica que o Brasil tem que resolver com Haddad ou com seja lá quem for, qualquer um que entrar ali e sentar na cadeirinha. Entendeu? Nada mudaria. Porque nada mudaria, porque é um trabalho a longo prazo. Como foi feito a longo prazo, colocar na cabeça do indivíduo brasileiro que ele sempre vai dar o jeitinho brasileiro. Eu vou pagar e vou conseguir. Eu dou o meu jeitinho. Eu suborno o policial. Aqui na roça ninguém usa carteira de motorista. Ninguém, absolutamente. Eu moro na roça. Então, nós temos ali 30 mil carros rodando, isso é muito sério que eu estou falando, que não usa carteira de motorista. Quando ele para, ele dá um dinheirinho para o policial. Então, essa consciência de que ele vai dar o jeitinho brasileiro, sempre vai ter o jeitinho brasileiro. Eu vou pagar, eu vou calar a boca desse povo. Eu suborno, eu pego mala de dinheiro, ele cala a boca, ele faz a delação premiada dele, eu suborno ele depois, ele muda o depoimento. E vai continuar sendo assim. Até que os pais dentro da casa, porque tudo passa pela família. A família é o primeiro núcleo, é o núcleo sistêmico. Núcleo número 1, você, seu pai e sua mãe. Núcleo número 2, você, seu pai, sua mãe, seus avós paternos e maternos. E por aí vai. Núcleo número 3, seus bisavós, etc. Lá para trás. Então, se o núcleo não para de fazer isso, você vai tirar notas boas porque é seu dever, você não faz nada. Papai e mamãe trabalham para sustentar essa família, esse núcleo, da melhor forma possível, com muito amor e dedicação. É seu dever tirar notas boas. Não você vai tirar notas boas para ganhar o celular da hora. Não é isso. Então, você está ensinando a criança a desconstrução do Brasil, onde ela vai fazer tudo para ganhar alguma coisa na frente. É aquela famosa historinha que tem o complexo de Gerson, né? Sim, é. Sempre gente dá um jeitinho. A gente dá um jeitinho e nós vamos ganhar ali na frente. Exatamente. Né? Então, é isso. Então, é o que eu chamo vocês, pais, e quem está me assistindo e me escutando aqui, eu estou passando para vocês uma mensagem importante. Não negociem com seus filhos. Se você comer tudo, eu vou te dar isso. Se você tirar notas boas, eu vou te dar aquilo. Não. É seu dever obedecer, ter disciplina e fazer o que é correto. Fazer o que é o correto é o seu dever. Aí teremos gerações futuras que serão diferentes. E que, na verdade, vão construir um novo Brasil. Então, a gente já deu para entender, basicamente, pela ciência, de que o Bolsonaro não será esse salvador da pátria que todo mundo imagina. Isso não é uma previsão, é um estudo realizado pela Prema e por outros tantos cientistas que já vêm falando da questão da política. Nós elegemos aquele que a gente achou que poderia mudar. Mas, na verdade, não depende só dele, depende de todo um grupo de pessoas, é o sistema. Né? Então, é aquela história toda que não pode não deixar ele caminhar, como ele pode ter boas intenções ou não, mas, de qualquer forma, a gente vai ter aí mais 4 anos de país, da qual muitas coisas a gente vai se decepcionar, mais uma vez, de acordo com a ciência. Bom, gente, deixa eu mostrar para vocês umas fotos do Museu do Futuro, onde a Prema trabalha, onde ela vive, onde vocês poderão conhecer. Aí nós estamos vendo o Prema ali na TV. Fala um pouquinho o que a gente está mostrando ali, porque você conhece mais do que eu. Ali é a visão interna do museu, é isso? Ali é a sala do Museu da Quarta Dimensão. Ela foi construída com o objetivo de criar um campo eletromagnético. Quando a pessoa entra lá, ela muda o estado mental, ou seja, ela sai das ondas dela gama, que é as ondas comuns mentais que todo mundo no dia a dia corre, e entra nas ondas alfas, que é aquelas ondas que quando a gente está quase dormindo, depois que a gente faz aquele relaxamento e vai dormir, que o cérebro entra naquele estado de bem-aventurança que você adormece feliz,
Quando entra ali dentro daquela sala do museu, a gente entra nas ondas alfa. As ondas alfa são capazes de nos colocar muito conhecimento. Vamos ver mais uma foto, Alex? Aí temos aí mais, você pode explicar? Então, essa imagem é uma imagem muito bonita que representa o homem divino, o ser quântico, né? O ser espiritual, né? É o cosmos, mostrando que nós somos seres espirituais, mas, acima de tudo, energéticos. Somos seres em evolução. Ali mostra o homem evoluído, com todas aquelas cores maravilhosas, com a mente clara, a mente amorosa e compassiva. Ali é uma chama violeta, seria isso? Ali em volta ali é a cor do universo. O universo tem aquela cor. Ah, tem essa cor. Do cosmos é violeta. Perfeito. Por isso que o Sol tem o ultravioleta. Entendi. Viu, gente? É ciência. Tem mais uma foto aí, Alex? Aí tem aí a parte externa do museu. Sim, é a sala, né? Essa sala da quarta dimensão que a gente entra. Ali dentro não tem nada dentro, é uma sala vazia com as almofadas e um carpete para as pessoas deitarem e relaxarem. Onde você escuta a sua voz de forma que você nunca ouviu antes. Você escuta a sua própria voz em alta definição, um som realmente incrível. Eu já estive lá, conheci o museu e fiquei encantado. Tem mais alguma foto, Alex? Temos aí você, né? Ó. Eu apresentando ali o Museu do Futuro para as pessoas, mostrando. Então, a gente trabalha muito com ecologia e meio ambiente lá. É um parque de meditação, de respiração, é um parque de entender a natureza, de observar a natureza, de conhecer mais a sua natureza e a natureza que você está inserido. Muito bem. Tem mais foto, Alex? Não. Prema, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, eu acho que foi muito esclarecedor. Embora a gente fique um pouco apreensivo com tudo que a gente falou aqui em termos políticos, a gente entendeu o que é uma visão sistêmica, que na verdade não é só uma questão de nós, pessoas, mas de um país, de uma cidade como Teresópolis, é tudo que vem atrás e que a gente tem que corrigir. Então, a grande mensagem da entrevista com a Prema hoje foi dizer que o Brasil não depende do Bolsonaro, depende de cada um de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso sistema familiar, buscarmos realmente a solução. Porque ele não vai fazer milagre. Ele não vai ser o salvador da pátria. Como nem ele, nem ninguém, até no momento, nesses próximos 4 anos, enquanto a gente não tiver uma criação devida que ensine ao jovem, desde cedo, que não se faz barganhas, na verdade, a gente não vai ter nunca um país que a gente possa dizer que não é corrupto. Então, a gente tem que trabalhar a nossa família em casa. Você que está tendo filhos agora, que vai ser mamãe, começa desde cedo a mostrar ao seu filho o que é bom para ele, mas não recompensá-lo por aquilo que ele realmente tem obrigação de fazer. É isso, Prema? É isso mesmo. Cada um fazer a sua parte e ser reto, a retidão do caráter. Fazer o que deve ser feito porque é bom fazer. Porque é bom fazer o correto, não porque vai ser gratificado. Exatamente. Por favor, passa o endereço do Museu do Futuro para a gente. É a estrada Teresópolis-Friburgo, quilômetro 21. Aí vocês vão chegar no quilômetro 21, tem uma placa bem grande escrito Museu do Futuro, com o desenho do Museu do Futuro, essa sala que nós mostramos agora. Vocês vão andar 4 quilômetros de uma estrada de chão muito boa, vão passar por uma pontezinha e chegar no museu. E lá você vai encontrar a Prema e o Mukti, que na verdade fazem parte da família Clausen, que na verdade o Mukti é filho da Edinar Corradini, que é a nossa querida professora de teatro, uma pessoa conhecidíssima na nossa cidade, e você vai poder conhecer o museu e todos os trabalhos realizados lá. Tudo é ciência, não é religião, é ciência. E o nosso país e a nossa vida é galgada na ciência. Independente de qualquer que seja a crença que você tenha, o convite está feito. Muito obrigado, Prema, pelo seu carinho, pela sua presença. Quem quiser conhecer um pouco mais da Prema, vocês podem pesquisar. Ela já fez matérias para o Fantástico, para a Glória Maria, para o Globo Repórter. É uma cientista, uma mulher que realmente sabe o que está falando. Então, não é por uma questão de acreditar, é uma questão de você ver exatamente os fatos acontecendo e tudo tem uma razão. É a ciência mostrando para você porque 2 mais 2 realmente são 4 e não 5. Um beijo, muito obrigado pelo seu carinho. Um abraço no Mukti, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom, gente, não sai daí que depois dos intervalos comerciais eu volto com o Jorge Costa para saber quais são os tratamentos capilares que você tem que utilizar para manter a saúde do seu cabelo no próxima estação. Eu volto já, ao vivo pela Diário TV Canal 4, com o programa Luiz Costa. Até já.